Boa noite, meus amigos, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Os nossos irmãos desencarnados, com certeza, completam o nosso grupo. Aos nossos amigos e irmãos que vão nos assistir depois pelo YouTube, que Deus nos abençoe. Obrigada a todos que fizeram a escolha, né? A vocês que fizeram a escolha de estar aqui conosco, né? Para sermos acolhidos e abraçados pelos nossos mentores, pela espiritualidade que rege essa casa, pelos nossos tarefeiros espirituais, encarnados e desencarnados, que desde cedo preparam esse ambiente, né, para nos receber. Nós somos todos criaturas da inteligência suprema, né? Somos beleza e partícula do todo, que é o universo do qual nós fazemos parte e onde vivemos, né? Ora encarnados, ora desencarnados. E a cada experiência que nós vivemos, a gente deixa um pouquinho de nós e também recebe um pouquinho, né, das pessoas, dos ambientes por onde nós passamos. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante: como afastar os maus espíritos de nossas vidas. E eu vou fazer uma pergunta, porque eu também me fiz. Eu creio que cabe essa pergunta para nós. Quem são os maus espíritos? Né? Vocês me ajudam? Quem são? Quem vocês acham que são os maus espíritos que nos cercam, né? Que se aproximam de nós? Alguém pode responder? Acho que são espíritos ignorantes, né? Assim, maldade, assim, não. Muito bem. Eu também me respondi assim, são os espíritos ignorantes. Mas a gente vai fazer uma reflexão. Vejamos, se o universo é criatura da inteligência suprema, né, quem vive nele também o é, né? Quem e o que vive nele também o é. Então, dessa maneira, é fácil da gente entender que esses maus espíritos, né, que a gente chama de maus espíritos ou espíritos maus, ou espíritos que ainda estão mergulhados na escuridão da ignorância, né, seria pela falta ou pela recusa da busca do conhecimento, né? Ou por não quererem o conhecimento, né? Mas ainda assim, eles também são nossos irmãos, já que nós somos todos criaturas da inteligência suprema, né? E em sendo assim, eu trouxe aqui uma meditação das palavras do Cristo, né? Quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É interessante essa palavra da passagem de Jesus, quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas eu vou também trazer uma outra reflexão lá de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que disse assim: passarão os céus e a terra, mas as palavras do Mestre não passarão. Então, sendo assim, vamos trazer essa frase de amai-vos uns aos outros como eu vos amei para amai-vos uns aos outros como eu vos amo, né? Porque Jesus amou lá no passado, mas nos ama no presente e certamente nos amará na vida futura, porque ele nunca nos abandona, né? Essa é uma bela reflexão que eu achei que encaixa bem aqui. Mas nós temos aí a pergunta de quem são os maus espíritos. E em sendo assim, devemos amá-los, porque eles também são nossos irmãos. Ainda estão mergulhados na escuridão da ignorância. Ainda não se abriram para aceitar o conhecimento que nós já estamos buscando, né? Um pouquinho mais com o pé na regeneração, como diz o seu José. Né? Então, diante dessa reflexão, eu analisando, né, estudando, cabe uma segunda pergunta: como, de que maneira nós vamos afastar esses maus espíritos da nossa vida? É uma outra pergunta bem interessante que eu creio que nós devemos fazer. Já temos aqui um pouquinho de esclarecimento, mas como? O que devemos fazer, né? Obviamente que a gente tem que pensar,
se eles estão mergulhados na escuridão ainda, se eles são nossos irmãos também, são criaturas divinas, com centelhas divinas, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos esforçar, trabalhar para mudar o nosso campo vibracional, né? Vamos nos educar através do conhecimento, mais ainda do que nós estamos buscando. Vamos evoluir a nossa condição moral e espiritual e vamos orar por esses nossos irmãos que ainda estão na escuridão. Porque Jesus nos amou, nos ama e continuará nos amando. E nós devemos amar uns aos outros como Ele nos ama, né? Por que devemos elevar a nossa condição moral e orar pelos nossos irmãos que ainda estão na escuridão? Porque dentro das leis morais e naturais e morais descritas lá no livro dos Espíritos, está implícita a lei de sintonia. E os maus espíritos são atraídos pela prática dessa lei e pelas nossas imperfeições morais. Então, sendo assim, obviamente não vai ser rituais, reza braba, amuletos, que vão afastar esses maus espíritos, nossos irmãos ainda na ignorância das nossas vidas, né? A elevação dos nossos pensamentos, a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima, o conhecer a si mesmo na prática do bem, vai nos ajudar a afastar esses irmãos da gente. Ou eles vão querer absorver um pouco do nosso conhecimento e caminhar com a gente, ou eles vão permanecer na ignorância e vão se afastar de nós, né? Lei da justiça, de amor e de caridade. Livro 3, capítulo 11, 10ª lei divina. Lá no item 876 do Livro dos Espíritos diz assim, a pergunta: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E a resposta dos Espíritos, ela é maravilhosa, porque ela diz: o Cristo vos deu. Desejar para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus, a inteligência suprema, não poderia dar ao homem um guia mais seguro do que a sua consciência. Olha só que poder que nós temos. A nossa consciência é o nosso juiz, é o nosso carrasco, é o nosso bem. E Kardec, ele nos ajuda com essa compreensão, porque ele diz assim: como não é natural desejarmos o mal para nós mesmos, tomando como desejo pessoal por modelo e ponto de partida, devemos estar muito certos de não desejar jamais senão o bem para o nosso próximo. E ele enfatiza com a seguinte frase: o sublime da religião cristã é tomar o direito pessoal por base do direito pessoal por base do direito do próximo. Olha só como cabe única e exclusivamente a nós a responsabilidade de afastar os espíritos maus através das nossas atitudes, nos elevando, orando por eles. Então, para mim está muito fácil de compreender. E o Espiritismo, ele orienta. Veja bem, ele orienta, ele não determina. Por que não determina? Porque nós devemos considerar um bônus que cada um de nós recebeu, que é o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio você vai fazer o que você quiser, com a responsabilidade de aceitar muito bem depois o resultado das nossas escolhas, né? Mas esse é um assunto para uma outra conversa nossa. Vamos nos ater a 5 sugestões, 5 orientações que o Espiritismo nos direciona para a gente entender como afastar de nós os maus espíritos. Primeiro, vigilância constante. Vigiai e orai, porque os maus espíritos encontram acesso em nossas chagas morais, né?
E entre essas chagas morais tem aquelas que a gente fala demais. Orgulho, raiva, ciúme, tudo quanto é que a gente pode considerar vício, são as nossas chagas morais, né? Então, por essa razão, nós vamos controlar, vamos aprender a controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, fazendo deles a principal barreira de proteção contra esses espíritos maus. Depois nós temos a prece sincera. A prece eleva a nossa vibração, né? E com elevar a nossa vibração, nós atraímos os bons espíritos. Eles vêm em nosso auxílio. Aí a gente pensa, eu não sei rezar, eu não sei fazer prece. Mas a gente tem que olhar principalmente para o Pai Nosso. O Pai Nosso é a prece mais objetiva e completa e foi nos ensinada por ninguém menos que Jesus, o nosso guia, mestre e Senhor. Se a fizermos com o nosso coração contrito, interpretando cada mensagem, as 7 mensagens principais que tem no Pai Nosso, eu já falei aqui numa palestra minha sobre o Pai Nosso. Então, a prece vai elevar a nossa vibração. E, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos ajudar, lá no capítulo 28, na coletânea de preces, tem também preces por nós mesmos e também pelos maus espíritos, para nos ajudar. Recomendo a leitura, né? Para quem ainda não faz ou para quem já faz, fazer de novo. Depois nós temos o Evangelho no lar. Olha só, gente, a prática do Evangelho no lar. A prática semanal dessa pequena reunião e uma boa leitura, uma leitura aleatória do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ou então de leituras maravilhosas de várias obras já direcionadas para esse fim, as psicografadas por Chico Xavier, o nosso Emmanuel, nos dá umas mensagens maravilhosas. Tem o livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, escrito pela Miltes Carvalho, psicografias de Meimei, são leituras maravilhosas para a gente fazer no Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar são práticas direcionadas para esse fim, para afastar os maus espíritos, porque ela harmoniza a nossa casa física, a casa que nos abriga, harmoniza a nossa casa interior, nosso coração e nossa mente, e cria um ambiente natural, uma barreira natural contra as influências inferiores, né? E estabelece ali um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade e também atrai os espíritos de luz para estarem sempre conosco. Então, essa é uma prática maravilhosa. Outra sugestão, prática da caridade e do bem. Viver uma vida reta, voltada para atitudes e ações de ajuda ao próximo, gera, assim, fluidos positivos para a nossa alma e mantém a nossa vibração sempre elevada. Então, esses espíritos maus, os nossos irmãos que querem permanecer na ignorância, não vão querer ficar perto da gente, se a gente mantém esse clima de harmonia sempre e elevação moral. Então, essa prática da caridade e do bem nos afasta do mal. E, por último, como última sugestão, tem aqui a busca por ajuda especializada. Aí nós vamos falar daqueles casos mais sérios, casos de obsessões severas e constantes, né? Para esse estado de assédio dos espíritos maus, porque nós abrimos a porta para eles, aí a gente recomenda buscar um tratamento espiritual através da aplicação dos passes, né? E orientações dos trabalhadores tarefeiros encarnados que estão ali para nos ajudar. E cada um procura essa orientação de acordo com a sua fé e sua prática religiosa, porque em todas as práticas religiosas existem pessoas, tarefeiros encarnados, que estão trabalhando para poder manter o bem sempre em alta. Mas a gente não deve esquecer, a elevação do nosso espírito, a transformação interior, a nossa reforma íntima depende única e exclusivamente de cada um de nós.
É nossa responsabilidade nos elevarmos. E quando a gente faz isso, esses nossos irmãos chamados maus espíritos ou espíritos maus vão se afastar de nós. Ou vão ser educados através da nossa atitude, né? Então é isso, meus amigos. Assim, é um assunto pequeno, mas traz muita coisa boa para a gente pensar, né? E como a doutrina espírita nos orienta, como a codificação espírita nos orienta, para nos protegermos, não basta somente a gente ordenar que eles saiam, se afastam de nós. A gente não vai conseguir simplesmente dizer, se afasta de mim. O que nós temos que fazer e o que nós podemos fazer é nos despojarmos intimamente daquilo que atrai eles, que é justamente a prática de coisas ruins, palavras ruins, energias ruins, reclamações, maledicências. Tudo isso atrai esses irmãos que ainda estão na escuridão. Todas essas práticas ruins são atração para eles. Então, a vigilância constante, a prece sincera, a prática do evangelho no lar, a caridade, a prática da caridade e do bem, a gente não deve fazer só quando a gente estiver na agonia, na confusão, mergulhado nas tristezas, desesperado. Essas práticas, essas atividades, elas devem ser transformadas em atitudes de rotina saudável e constante, para que a gente possa manter o nosso pensamento e o nosso sentimento, a vibração de energia que a gente tem, porque nós somos energia, sempre no nível bem elevado. Então, Kardec explica em O Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Médiuns sobre essa denominação, sobre essa terminologia dos espíritos maus. Porque Kardec diz que eles não vão senão aonde eles têm alguma coisa que satisfaça eles. Então, dá para a gente entender que manter a nossa energia lá no alto vai afastar eles. Nós não vamos satisfazer eles, a perversidade deles, quando nós estamos em oração e vigilantes sempre, né? Então, tenhamos em mente, os espíritos maus, esses irmãos doentes, que ainda estão nas sombras, desencarnados e encarnados, acontece isso também, né? Desencarnados e encarnados. Eles estão numa transição que merece o nosso carinho, que merece a nossa oração, que merece a nossa dedicação no bem, que merece o sentimento de caridade e amor. E com essas práticas nossas, a gente vai mostrar para eles que o mal que eles fazem, o mal que eles desejam, só serve para retardar ainda mais a evolução deles, a evolução espiritual deles. Então, vamos nos manter nesse processo aí de reforma íntima diária, né? De evolução espiritual, para que esses nossos amigos sejam educados também através de nós. Não apenas se afastem, porque eles vão procurar quem tem energia afim, mas que eles também sejam tocados por essa caridade que nós temos e que nós emanamos de nós. A gente luta para fazer isso, né? E para finalizar, não esqueçamos, né? A nossa mudança interior, deixando de lado os vícios, os maus sentimentos, as más palavras, são eficazes, que são toda mudança que nós pudermos fazer, todo o bem que nós pudermos fazer, são eficazes na prática de afastar esses maus espíritos. Por quê? Porque o bem e o mal são incompatíveis. Eles não se misturam. Ou o mal se rende ao bem, ou ele se afasta e vai procurar só quem está praticando o mal. A prática do espiritismo seja sempre bom, porque os bons espíritos estarão com você, sendo você bom. E os bons espíritos são atraídos pela renovação íntima. Já dizia o nosso amado e querido Chico Xavier, o espírita que não se preocupa com a renovação íntima ainda não entendeu a essência do espiritismo. Então a gente deve pensar nisso, porque só depende de nós atrairmos boas energias,
bons espíritos, espíritos do bem, que nos ajudem na nossa caminhada, que transformem a nossa caminhada numa caminhada mais leve, com todos os percalços que temos, porque a gente traz memórias, a gente traz lembranças, a gente não está aqui por acaso, a gente precisou vir, a gente assumiu compromissos, embora a gente esqueça. E no caminho nós ainda vamos encontrar esses maus espíritos, porque no momento de fraqueza, no momento de tristeza, a gente vai acabar abrindo portas para eles. Mas se nós nos responsabilizamos e nos comprometemos a melhorar a nossa energia interior, a fazer a nossa reforma íntima através do conhecimento, da prática do bem, esses nossos irmãos vão acabar se afastando de nós e oxalá eles consigam ver um pouco de luz em nós e se deixem iluminar por essa luz também. Eu trouxe aqui, não vou cantar hoje, eu só trouxe uma leitura maravilhosa do livro. Eu trouxe uma leitura maravilhosa do livro Palavras de Vida Eterna, que é uma das psicografias de Emmanuel, através do Chico Xavier. Lá no capítulo 10 diz assim: vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Evangelho, Carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 21, traz essa meditação para nós. E na leitura tão bem explicada diz assim: comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastasse nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Olha só, o remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor ao que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele, sobre o mal, será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então, meus amigos, olha que leitura maravilhosa. Não é fácil amar quem nos odeia. Não é fácil perdoar quem nos faz o mal. Não é fácil. Mas o que nós queremos? Agir com violência para criar problemas para nós mesmos? Que mais lá na frente vamos ter que resgatar esse mal que fizemos, essa violência que causamos? Então é melhor que nós nos submetamos ao perdão, porque o perdão é um remédio para quem é agredido. Não é para quem agride. Quem agride só sabe oferecer agressão. E um dia ele também vai encontrar o caminho de compreender
que ao agredir alguém, ele se fere também. Então, o melhor caminho é engolir seco, digamos assim, é engolir seco e orar por ele. Pedir que a espiritualidade o assista também. Obviamente que eu vou também pedir para mim, Senhor, livra-me desses sentimentos, livra-me dessas coisas ruins que eu sinto, dessa mágoa, dessa raiva. Não me deixa agir que nem ele, mas tem misericórdia dele também, porque ele ainda não encontrou o conhecimento de pedir misericórdia por alguém, ou querer se livrar disso e sempre se evoluir. Então, a prece sincera é um caminho maravilhoso. A prática do bem é a nossa principal barreira. Ter os nossos pensamentos sempre elevados também nos ajuda a manter a nossa vibração lá em cima. Somos energia, somos partícula divina e o universo é tão maravilhoso, por que a gente vai querer ser mal? Só quem ainda está relutando a receber o conhecimento, e o conhecimento liberta, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a verdade? É a verdade de saber que se eu agir mal, só quem vai se prejudicar sou eu. Então, tenhamos em mente, pensemos nisso. Essa é a minha mensagem para hoje. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês o que eu mais aprendo. Gente, vocês não têm noção de como esses temas, parece que primeiro vem lá na minha consciência, sou eu que tenho que aprender tudo isso. E é tão bom, à medida que eu estou estudando, eu vou aprendendo, eu me emociono, eu me reconheço errando, mas também vibro por mim porque eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a conviver com as dificuldades, com as vicissitudes, com as maldades, orando por eles, distribuindo luz. Eu sempre lembro que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então eu sou luz, você é luz, você é luz. Vamos fazer essa luz brilhar e tirar toda a escuridão que ainda existe no mundo. Tantos irmãos nossos perdidos, né, na escuridão da ignorância. Mas a gente está aqui para vibrar por eles e, com certeza, a espiritualidade maior nos compensa, dando resistência, dando fé, dando força e esperança na vida futura. Porque ela vai acontecer, ela já está acontecendo. E nós fazemos parte disso. Que Jesus nos abençoe sempre e nos abrace com muito carinho. E agora nós vamos às considerações de vocês.